Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um vídeo da série Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do mercado e também do nosso setor de análise, claro, vamos falar de ações e também aí sobre as nossas estratégias de médio, curto e longo prazos, né? Vindo direto aqui para a economia brasileira, mundial, política, enfim, nós tivemos na última quarta-feira chamada Super Quarta, né, com decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Como já esperado, né, pessoal, as duas taxas de juros foram elevadas aqui no Brasil para 12,75. Esse foi o 10º aumento seguido da taxa e possivelmente na próxima reunião nós vamos ter outro aumento de taxa de juros Selic, não no mesmo percentual de 1 ponto, né? Possivelmente aí de meio ponto percentual. Tivemos também nos Estados Unidos, né, o Fed elevando juros em meio ponto percentual. A taxa de juros hoje está numa banda, né, que vai de 0,75% a 1%. E esse foi o maior aumento nos últimos 22 anos, mostrando a vontade do Fed em relação a essa questão de conter a inflação americana, que é maior aí nos últimos 40 anos, né? Nesse dia, inclusive, a Bolsa subiu e no dia seguinte a Bolsa caiu, na quinta-feira, né? Até porque no dia que foi anunciada a baixa da taxa de juros, todo mundo gostou, principalmente do discurso do Jerome Powell, né? E no dia seguinte as pessoas começaram a pensar, pessoas que eu digo é o mercado, né? Que dificilmente o Fed aumentando os juros não teria um impacto muito grande na economia americana. Então a gente está naquela sinuca de bico, né? Quando o mercado quer cair, cai, então qualquer coisa pode se transformar em alguma coisa negativa, né? A gente teve uma forte baixa na quinta-feira e na sexta-feira, fora do Brasil, também os mercados, aí, a maioria deles tiveram baixa. Tá? Por outro lado, nós tivemos aqui bons números vindo na economia, especialmente do Brasil. O IBC-BR, né, que é a prévia do PIB, veio melhor que o esperado, a atividade industrial e, além disso, o PIB a taxa de desemprego dos Estados Unidos veio baixa, né? Então, nós viemos com bons números aí em termos econômicos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Para essa semana, né, pessoal, nós temos o IPCA de abril, né? Lembrando que a prévia, que é o IPCA 15, subiu 1,73, que foi a maior taxa dos últimos 27 anos. E lá fora também nós temos dados de inflação. Então, tanto aqui quanto lá fora, claro que os Estados Unidos tem mais importância, né, em termos globais, essa questão da inflação e dos juros acabam incomodando bastante, né? E além disso, a gente segue aí com os resultados sendo apresentados aqui no Brasil. Essa semana aí tem Banco do Brasil, Itaú, Via Varejo, B3 e várias outras empresas, e a gente vai repercutir, claro, isso durante toda a semana, tá? Mas na maior parte dos resultados que foram apresentados até agora, das empresas que a gente recomenda ou acompanha, os resultados vieram aí positivos. Nós tivemos a quinta semana consecutiva de baixo do Ibovespa. Eu fiz um vídeo de sábado, até comentei que eu não lembro do Ibovespa ter caído 6 semanas seguidas, né? Pelo menos até onde minha memória alcança. Com isso, praticamente zerou os ganhos do ano aqui, 0,30, né? Isso que a Petrobras acabou segurando o índice, né? Porque se não fosse a Petro, talvez hoje o índice já estaria bem mais negativo. O S&P em reais subiu 2,25, nós tivemos alta do dólar, né? No ano cai 21,9, o dólar 2% de alta, no ano cai 12%, o IFIX voltou a cair 1,2, no ano cai 0,91, e o Bitcoin caiu 10% na semana, está com uma baixa acumulada aí de 32% somente em 2022. Trazendo aqui as nossas avaliações de médio e de curto prazos, né, do pessoal da análise técnica da Capitalizo, né? O Ibovespa no gráfico semanal, ele tem uma chance grande de segurar aqui nessa linha de referência, né, que é uma linha de tendência de alta, né, que vem desde 2020, e caso ele não segure essa linha de referência, ele pode ir lá para casa dos 93 mil pontos. Inclusive, nós tínhamos feito 2 recomendações de proteção de carteira, uma em março e outra em fevereiro, e nós aproveitamos que o índice está nessa região que possivelmente possa voltar a subir para encerrar essas operações na semana passada, foi na quinta-feira. Então, se o índice perder aqui, a gente pode montar as proteções novamente, mas como tem uma possibilidade boa de alta, né, a gente desfez essas operações. Tá? E tem várias ações do Ibovespa e fora do Ibovespa
que estão nessa configuração aqui, que eu até brinquei no vídeo de sábado, que é na beira do precipício, né? Ou repica voltando para cima, né? Tendo essa possibilidade de recuperação, até em função da quantidade de pregões que nós tivemos aí de baixa, ou então, né, continua o movimento de curto prazo, e a tendência de curto prazo é uma tendência baixista. Em relação ao IVVB, que é o SP em reais, né, em função até da boa recuperação do dólar, ele conseguiu se manter dentro desse canal altista, tá? Então, uma tendência positiva, mesma coisa o dólar, né? O dólar bateu lá naquela região de 4,60, voltou a operar acima de R$5, né? Apesar de graficamente o mais importante ser esse 5,20, os R$5 é uma zona muito forte de resistência ou de suporte psicológico, né? Então, é possível que ele continue trabalhando mais um tempo aí nessa casa de R$5, mas para falar em valores maiores tem que romper com força aqui esse 5,20. Rompendo com força o 5,20, a gente poderia falar na continuidade alta para o médio prazo e no curto prazo tendência altista aí do dólar, tá? E todo mundo nos pergunta, nós temos a mesma opinião sobre o dólar, né? De 2017 para cá não mudou, tá? A gente acredita sim em dólar forte. O dólar forte para a gente é acima de 4,30, 4,50 e o dólar continua acima desses patamares, que é o que a gente acredita, até porque não aconteceu nada até agora para a gente deixar de avaliar dessa forma, né? Até porque se os juros americanos subirem até mais do que o esperado, a gente pode ver sim o dólar subir aí, não só em relação ao real, mas em relação a outras moedas do mundo também. Então, falando das nossas estratégias aí de médio e curto prazo, né, pessoal, as principais, swing trade, a gente está positivo aí esse ano, o rastreador zerou, né, com essa semana, que não foi uma semana muito boa, long short a gente está muito bem, 32%, e comparando aqui 2017 para cá, todas as nossas estratégias, né, estão bem acima aí do Ibovespa, né, estão com ótimos resultados aí desde 2017. Nós temos opções também, só que opções não é desde 2017, é desde 2020, tá? Mas é outra estratégia que nós temos aí para médio e para curto prazo, além das operações de opções, como é o caso dessas de proteção, né? Porque o que aconteceu? A gente recomendou a compra dessas opções de venda lá em fevereiro e março, né? Uma valorizou mais do que 100%, acho que 130%, 140%, e a gente acabou tendo esse ganho aí dessa operação de proteção. Então aqui tem o long short, né? O long short e o swing trade estão nas máximas históricas. Long short é aquela operação alavancada, né, onde a gente opera comprada e vendida ao mesmo tempo. O swing trade são operações mais curtas, de 1 a 10 dias, e o rastreador de 3 a 6 meses. O rastreador está um pouco mais negativo aí nas últimas semanas, mas o histórico de todas as estratégias aqui continua bastante positivo. E essas 3 estratégias, tá, pessoal? Tranquilo, aí 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, tá? E vou deixar, né, para quem tiver interesse em ser cliente aí da Capitalizo, o cupom rentabilidade que dá 20% à vista nas assinaturas carteiras e full trader. Tá, as informações aqui da descrição, assim como os nossos contatos, qualquer dúvida vocês podem nos chamar no WhatsApp ou no Telegram. Falando aqui em alguns destaques de alta e de baixa, né, tivemos a C&A que trouxe resultados fracos, né, poucas empresas vão se salvar do varejo, né, Varejo veio com bons resultados, talvez a Track and Field, Renner, que a gente vai comentar daqui um pouquinho, a JSL, que foi muito impactada aí pelos preços dos combustíveis, né? Subiu 70%, 80% o custo em relação a essa questão. E mesmo com a alta da receita aí de 49%, nós tivemos uma queda do lucro de quase 22% do primeiro TRI desse ano em relação ao primeiro TRI do ano passado. XP que trouxe resultados bons, mas operacionalmente foram bons, mas abaixo do esperado, né? Caiu aí 16%. A Marfrig, que operacionalmente trouxe bons resultados, né? Acontece que, como eles compraram a posição na Brasil Foods, nós tivemos uma queda muito grande das ações, né? Então isso acabou trazendo um impacto negativo, o mercado não gostou, caiu 14%, e Quero-Quero, né? Que é uma boa empresa, tem um plano de expansão interessante. Essa semana, inclusive, a gente encerrou uma operação na última semana vendido na Quero-Quero, né? De swing trade. É um mercado que está complicado, né? Em função de juros, em função de inflação, e a empresa também aqui viu o lucro do ano passado se transformar em prejuízo em torno de 10 milhões esse ano. Destaques aqui de alta, né, pessoal? Irani teve uma alta muito forte, aqui já tinha divulgado fortes resultados e também pagamento de dividendos, 10%. O setor está muito bem, depois a gente vai comentar mais um pouquinho. A própria Petrobras
também, né, pessoal? E basicamente nós tivemos aqui, quando a gente fala de petróleo, né, as outras empresas 3R, PetroRecôncavo, PetroRio, mais ou menos na mesma linha, preço de petróleo mais alto, aumento de produção e custo, e o custo de produção caindo, tudo isso ajudou essas empresas a divulgar bons resultados. A Petrobras não foi diferente, né, e ela se beneficiou bastante, anunciou um pagamento de dividendo aí muito gordo, e a gente continua preferindo as empresas estrangeiras, tá? Inclusive as estrangeiras também subiram forte, né, na última semana, porque elas também, né, têm toda essa questão da Petro, de lucrar bastante, recompra de ações, dividendos e assim por diante, né? Inclusive a ExxonMobil subiu 10%, a Chevron 11%, a British Petroleum 13%, e a ConocoPhillips, aqui os BDR subiram quase 17% na última semana, mas resultado muito forte de Petrobras. A Alpargatas, né, que divulgou bons resultados operacionais, a empresa vem caindo aí há muitos meses a ação da companhia, e o lucro só não foi maior porque eles fizeram uma aquisição nos Estados Unidos, isso acabou afetando os resultados líquidos. Vulcabras foi outra que divulgou resultados muito bons, parece que não teve crise na Vulcabras, forte controle de despesas, né, a receita subiu bem, 8% de alta, e a Klabin aqui também, né, que trouxe bons resultados, depois a gente vai comentar mais um pouquinho. Lembro que nós temos as nossas carteiras de longo prazo aqui com 10 minutos por mês, aí é tranquilo para seguir as carteiras. Eu trago aqui as 3 mais conhecidas aí pelos nossos clientes, que tem mais clientes seguindo, né? Thiago Prux, que é uma carteira global, a Micro Small Cap, que é Micro Small Cap, né? E a carteira de dividendos para quem quiser não só renda passiva, mas também quer ganhar com a valorização das ações, todas elas com resultados aqui muito acima do Ibovespa desde julho de 2017. Tá? A carteira de baixo giro, análise fundamentalista, e para quem tem investimentos quiser encaminhar para o setor de análise, aqui a gente faz avaliação e devolve. Vindo para mais destaques, né, pessoal, o Rumo, apesar da alta aí de 30% no volume transportado, teve prejuízo de 68 milhões de reais, revertendo o lucro de 175 do ano passado, mas aqui foram questões como, por exemplo, depreciação, que acabaram impactando um pouco o resultado, mas de uma maneira geral, operacionalmente veio muito bom. Sanepar, né, pessoal, mostrando porque que é a melhor empresa aí de setor de saneamento, né? A gente viu, por exemplo, a Copasa divulgando resultados fracos. A Sanepar teve um lucro de quase 300 milhões de reais, uma alta de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos aumento de receita e um bom controle de custos também, tá? Isso acabou sendo bastante positivo. Renner, né, teve melhora generalizada em todos os segmentos da companhia, vendas em mesmas lojas subindo 60%, com isso conseguiu reverter o prejuízo do ano passado, né, e teve um lucro aí de 191 milhões de reais no primeiro tri desse ano. Se Renner também não teve prejuízo 2020, 2021, não vai ser agora que Renner vai ter prejuízo, uma empresa fantástica, né, mesmo operando num setor bastante complicado. Bradesco também divulgou resultados razoáveis, né? O lucro chegou a 6,8 bi, uma alta de 5% em relação ao ano passado. Bom desempenho aqui da margem financeira e principalmente da receita de prestação de serviços, né? Isso acaba sendo positivo e também com as despesas operacionais aqui bem controladas. O destaque negativo, né, como a gente já tinha comentado no último trimestre, que poderia acontecer, novamente uma alta aí para provisão para devedores duvidosos, né? Subiu quase 24% em relação ao ano passado, mas principalmente quando a gente fala de inadimplência, está bem controlada, sem problemas aí nesse momento. E o ROI chegou a 18%, que é o que a gente comenta, 18% e 20%. Para os grandes bancos, fora o Banco do Brasil, que pode ser um ROI um pouco menor, né? Mas Itaú, Santander e Bradesco, o ROI na casa de 18% e 20% está excelente, né? Daqui um pouco até para voltar a pagar mais dividendos. Tivemos aqui a Natura, né? Divulgou resultados ruins, né? Um dos destaques de baixa aí dos últimos meses. Teve prejuízo de 643 milhões, operação da Avon e da The Body Shop aí acabaram atrapalhando os resultados. A gente já comentou várias vezes sobre isso, né? Que não foi uma compra fácil essa da Avon, a empresa estava praticamente quebrada, e a gente não imaginava que a Natura ia divulgar ótimos resultados aí tão cedo, né? E além disso a gente teve essa questão da inflação, né? Mas é uma empresa aí que a gente gosta bastante, em breve deve também aqui melhorar os seus resultados. Tivemos Engie divulgando bons resultados, o lucro subiu 22%, chegou a 645 milhões. Vamos ver o que eles vão pagar de dividendos. Mais um bom trimestre, né? Tivemos aumento de preços, né? E mais venda de energia e redução de custos. Um bom trimestre para a Engie.
Fleury, né, subiu 21% a receita, mas os custos e despesas financeiras continuam atrapalhando os resultados da empresa e o lucro caiu 7% em relação ao primeiro tri do ano passado, chegou a 100 milhões de reais. A gente ainda fica na expectativa de Fleury anunciar uma aquisição grande, algum negócio grande aí nos próximos trimestres. Tá? Tivemos aqui a CSN com lucro reduzindo 76% em relação ao mesmo período do ano passado, que era uma base de comparação muito forte. A gente não pode esquecer que a produção foi menor, né? Nós tivemos chuvas aí na região sudeste e também essa pressão de custos, né? Com a alta de carvão e do coque, além do aumento de despesas financeiras, mas operacionalmente tá, a empresa aqui está bacana. Tá? O Banco Pan, né, pessoal, não trouxe resultados muito bons, a inadimplência foi até acima do que a gente esperava, teve uma menor margem financeira e o lucro, né, teve uma pequena alta aqui de 3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, subindo a 195 milhões de reais. Temos aqui a Gerdau divulgou bons resultados, mesmo com os menores volumes de venda, que é de esperado também, porque a base de comparação era forte, né? Teve um lucro líquido 20% maior, chegou a 2,9 bi, conseguiu novamente repassar preços. A gente não espera que Gerdau vai ter dificuldade para repassar preços em 2022, né? Inclusive anunciou bons pagamentos de dividendos. A Ambev, né, como a gente já vinha comentando já há algum tempo também, finalmente, né, melhorou novamente em termos de volume de vendas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Os resultados financeiros foram um destaque, a empresa teve um lucro aí de 3,8 bilhões, uma alta de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Bons resultados de Ambev, Energias do Brasil também teve bons resultados. A empresa foi beneficiada com reajustes tarifários em São Paulo e no Espírito Santo na parte de distribuição e um lucro de 20% maior do que o primeiro TRI de 2021, chegando a 386 milhões. Lembrando que a Energias do Brasil tem aquela política de pagar pelo menos R$1 de dividendos. A Transmissão Paulista, como nós já comentamos algumas vezes também, né, é uma empresa que ela já tinha, né, a gente já tinha essa expectativa da receita menor, do lucro menor, em função da receita da rede básica de sistema existente. Isso já era sabido, não é novidade, né, ainda assim não é bom. A receita caiu 16% e o lucro caiu 63%, chegando a 112 milhões. A gente prefere outras empresas que trabalham com transmissão. Tá? Aqui só ficou repetido a Fleury e a CSN, pessoal, que se passou. Tivemos aqui a Marco Polo, né, pessoal, que divulgou bons resultados. Nós tivemos um aumento de 15% na receita e também o lucro líquido subindo 10%, com uma margem de 10%, que era mais ou menos o que a gente já vinha conversando aí nos últimos vídeos, inclusive em alguns relatórios que passamos aqui para os clientes. O lucro chegou a 98 milhões de reais. Destaque aqui para o crescimento do market share no mercado de ônibus urbanos e das boas entregas aí direcionadas para o caminho da escola. A gente viu que teve toda aquela confusão da licitação, né? Mas em breve isso aí vai voltar a ser licitado e a Marco Polo vai ter mais receita aqui para 2022, 2023 e para os próximos anos. Tá? E em relação aqui ao setor de celulose, né, pessoal, como eu tinha comentado, destacar os resultados das duas empresas, né? A Suzano divulgou resultados muito fortes, né? E a gente sempre comenta que essas empresas é um pouquinho mais complexo ver os resultados, porque a empresa que tem receita em real, receita em dólar, dívida em real e muita dívida em dólar faz hedge e o balanço fica um pouco sujo, vamos dizer assim, né? Tanto que ela teve o lucro maior do que a receita em função de ganhos financeiros com a baixa do dólar sobre o real. Ah, mas não é bom o dólar alto? É, mas eles têm muitas dívidas em dólar também, tá? Então, quando baixa o dólar, tem essa questão aqui, né, dessas dívidas e como eles trabalham com esses instrumentos financeiros, principalmente para fazer esse hedge, né, que é essa proteção, acabou dando esse lucro muito grande, mas o que importa é o operacional, tá? O operacional foi muito bom, né? E o que a gente vê aqui do setor? Se tivesse mais coisa para vender, como a produção foi menor, né? Mas se tivesse mais coisa para vender, aqui eles venderiam também, tá? Isso aconteceu com a Klabin também, teve um lucro de 875 milhões, uma alta de 100% em relação ao ano passado. A gente continuou com uma expectativa bastante positiva para as empresas de celulose no curto prazo, no médio prazo e também no longo prazo, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar aqui para vocês, não esqueçam de aproveitar o nosso cupom aqui de desconto, as informações de contato das assinaturas todas aqui na descrição. Qualquer dúvida aí nós estamos sempre à disposição. Grande abraço, bons investimentos, uma ótima semana, até mais!